Gênesis 14, 18. Acharam? Diz assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e o que? Vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era descendente de quem? De Adão e Eva, né? E ali o sacerdócio começa em Adão e Eva, irmãos, certo? Ele era descendente de Enos. Enos era bisneto, era neto, perdão, de Adão e Eva. E Enos foi o primeiro homem a invocar o Senhor. Quem lembra? Primeiro homem que invocou a Deus. Teve a invocação. Enos foi o que instituiu o culto a Deus. Então Melquisedeque era descendente de Adão. E Melquisedeque, ele oferecia sacrifícios não somente pela sua casa. Ele não era apenas um sacerdote patriarcal, que nós vimos do sacerdote patriarcal, que era o pai de família, que era o sacerdote da casa. E nós vimos lá no livro de Jó, que Jó, como sacerdote patriarcal, ele fazia o quê? Oferecia sacrifício pelos filhos, para que Deus perdoasse o pecado dos filhos. Ok? Então Melquisedeque era um sacerdote universal. Era um sacerdote que não era somente de um povo. Melquisedeque era da cidade de Salém, né? Ele era rei de Salém. Então ele pertencia aos Jebuseus, ele era de Jebuseus, e era descendente também de Canaã. Ok? Descendente de Canaã, filho de Noé. Então ele aprendeu. Vocês podem ver que eu ensinei aquele dia. Quando Noé saiu da arca, o que Noé fez? Um altar. Sim ou não? E Noé pegou um casal de cada animal puro e sacrificou. E aí, acabaram os animais puros? Não. Por quê? Porque dos animais imundos, que foi apenas um casal que entrou na arca, mas dos animais puros, domesticáveis, entraram 7 casais. Quem lembra? 7 casais. Então, se tivesse entrado só um casal na arca, já não teria mais como subsistir aqueles animais, a ovelha, o boi, né? E das aves do céu também foram 7 casais de cada animal que entrou na arca com Noé. Então Noé, quando saiu da arca, ele construiu um altar, e ele pegou dos animais puros, dos animais limpos, e fez um sacrifício a Deus, adorou a Deus. Noé estava com saudade do culto, né? Sim ou não? Um ano preso dentro da arca. Primeira coisa que Noé faz, constrói um altar e fala: eu vou adorar a Deus, eu vou adorar o Senhor. Então nós vemos aqui que Melquisedeque, ele era sacerdote. Está aqui, irmãos, no versículo 18. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. Não fala que era sacerdote da lei. Era sacerdote do Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Amém? O sacerdote, ele oferece o que? Sacrifício pelo povo. Ele oferece sacrifício para que o povo alcance o perdão, alcance a graça, alcance a misericórdia. Ele é como se fosse um intercessor. E sabe o que é tremendo? O sacerdote pode oferecer sacrifício, pode ou não pode? Quem é sacerdote aqui, levante a mão. Quem é sacerdotisa, levante a mão. Quem é sacerdote dos homens, levante a mão.
Se você não fosse sacerdote, você não poderia oferecer nenhum sacrifício a Deus. Mas eu sou sacerdote, apóstolo? É. Apocalipse 1, abre aí. Apocalipse capítulo 1. Versículo 6. Apocalipse 1, 6. Vamos lá. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todo sempre. Nos fez o quê? Reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotisas. Para quê? Para reinar com Cristo e oferecer sacrifício. Mas eu já vou mostrar qual é o sacrifício que você vai oferecer. Ok? Capítulo 5 de Apocalipse. Apocalipse 5, 10. Apocalipse 5, 10. Acharam? E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Reinaremos sobre a terra. Então você é rei, você é rainha, você é sacerdote, sacerdotisa. Mas qual é o sacrifício que você oferece? Se o último sacrifício morto foi Cristo, qual é o sacrifício que você oferece? Se não oferece mais boi, se não oferece mais ovelha, se não se oferece mais um casal de rolinhas, um casal de pombinhos. O sacrifício era assim, irmãos, ó. Quem tinha dinheiro oferecia um boi, ok? Como sacrifício. Ou quem tinha muito dinheiro oferecia 22 mil bois, como Salomão, ok? Quem era classe média oferecia uma ovelha, um cordeiro. Quem tinha muito dinheiro oferecia 120 mil ovelhas, como Salomão. Certo, irmãos? O que eu entendo? A oferta é de acordo com a tua condição. Deu para entender, irmãos? A tua oferta é de acordo com a tua condição financeira. E quem era pobre oferecia o que no sacrifício? Um casal de pombinhos ou de rolinhas. Ou seja, não tem desculpa para não oferecer oferta para Deus. Toda oferta do rico, do classe média ou do pobre financeiramente, todas as ofertas são aceitas por Deus. Amém? Todas as ofertas. Então, não tem mais sacrifício morto. O sacrifício hoje é o sacrifício vivo. Vivo. Romanos 12. Versículo 1. Então o sacrifício hoje é o sacrifício vivo. Romanos 12, 1. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor que tendes a Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Hoje vocês estão aqui fazendo o quê? Oferecendo um sacrifício a Deus. O teu corpo, a tua vida, você está oferecendo no altar de Deus em adoração, em celebração, em louvor. Hoje você está aqui como rei, como rainha, como sacerdote, como sacerdotisa, apresentando o teu sacrifício a Deus. Amém? Quem está entendendo, diga aleluia. Diga glória a Deus.
Então, este é o sacrifício que hoje apresentamos, a nossa vida para Deus. Nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu te ensinar algo. Tem pessoa que fala, vou deixar os meus pecados no altar. Não, teus pecados não é no altar, é na cruz de Cristo. Amém? Vou deixar minhas enfermidades no altar. Também não, as tuas enfermidades é na cruz de Cristo, porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e pelas suas pisaduras fomos. O que eu vou deixar no altar, apóstolo? A tua vida. O altar é para você deixar a tua vida em sacrifício. Em sacrifício a Deus. Coloque a tua vida no altar. Senhor, eu ofereço a minha vida em sacrifício a Ti, no Teu altar. Vocês estão entendendo a palavra? Então, Jesus, Ele é o sacrifício, mas também o sumo sacerdote. Amém? Nós vamos começar hoje a aprender um pouco sobre isto, certo? Que Jesus é o sacrifício e o sumo sacerdote. E em cada culto nós vamos discorrer um pouco aos domingos a respeito deste tema. O sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu só dei uma pincelada para vocês entenderem. Amém? Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Abre aí a tua Bíblia. E nós vamos ver versículo a versículo, tá bom? Hebreus capítulo 5. Diz assim, todos acharam? Quem sabe o que quer dizer hebreu? Hebreu quer dizer o quê? Descendente de Abraão. Ok? Hebreu quer dizer descendente de Abraão. Irmãos, pelo contexto e por tudo que está escrito aqui, possivelmente quem escreveu Hebreus foi o apóstolo Paulo. Não existe nada dizendo que foi ele, mas por algumas evidências atribui-se Hebreus ao apóstolo Paulo. Ok? E ele era um homem que ele tinha um conhecimento fabuloso, né? Quanta sabedoria tinha Paulo. Quanta sabedoria. Vamos lá? Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. O que Deus faz? O que Deus fazia, né? Ele escolhia dentre os homens o quê? Um sacerdote. Um sacerdote. E esse sacerdote, ele era constituído por Deus, ou seja, ele era designado por Deus para oferecer sacrifícios e dons. Esses dons aqui, irmãos, não é que ele iria entregar dons aos homens. Presta atenção, não é que ele iria entregar dons aos homens, porque quem dá dons é o Espírito Santo. Ou seja, os dons quem tinha era ele. Deu para entender? Ele tinha os dons de Deus, ele tinha ali os dons que Deus dava para que ele pudesse oferecer diante de Deus sacrifícios pelos pecados dos homens. Só que você vai ver a seguir que não era só pelo pecado dos homens, pelo próprio pecado dele, porque ele também era pecador. Ele também era um pecador. Antes dele entrar para oferecer sacrifício,
Antes dele entrar para oferecer sacrifício pelos homens, ele tinha que oferecer pela vida dele. Porque se ele não oferecesse, não tivesse os seus pecados encobertos pelo sacrifício que ele oferecia, quando ele entrasse dentro do lugar santíssimo para oferecer o sacrifício, ele era fulminado. Ele morreria. Quem está entendendo, diga amém. Graças a Deus. Então ele era uma pessoa constituída por Deus. Todos os sacerdotes foram constituídos por Deus. Por Deus. E o filho primogênito do sacerdote ocupava o lugar do pai. Ou seja, era uma hierarquia de pai para filho. Então é por isso que, se você olhar como eu dei aquele estudo, que em breve vai estar no YouTube para você rever, o início do sacerdócio, né, o tema do estudo, você pode ver que começou lá em Adão, foi passando, né, de geração em geração, até chegar em Melquisedeque, né, que trouxe pão e vinho. Pão e vinho quer dizer, lembra o que? A ceia do Senhor. Lembra o que? A comunhão. Ok? Versículo 2. E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então, o sumo sacerdote, quando ele entrava para oferecer sacrifício, ele entrava com um propósito: se compadecer daqueles que estavam na ignorância, no erro e no pecado. E também por ele mesmo, porque ele como homem também estava rodeado de fraquezas, de pecados, ok? Por esta causa, ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Então, quando ele entrava com o sangue do animal que já tinha sido sacrificado, ele não entrava com o animal no lugar santíssimo, irmãos. O animal era sacrificado aonde? No pátio. Era tirado o sangue daquele animal, e ele entrava com o sangue em uma bacia no lugar santíssimo, para oferecer aquele sangue de um animal inocente para perdoar os pecadores. É por isso que Jesus, lá em João, João olhou para Jesus e falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus, ele era o Cordeiro preparado por Deus para libertar a humanidade. Então o sumo sacerdote, quando ele entrava para oferecer o sacrifício, ele entrava para oferecer o sacrifício tanto pelo povo como por ele mesmo, porque também ele era pecador. E quando ele saía de dentro lá do lugar santíssimo, ele pegava o sangue e fazia o quê? Espargia sobre o povo. Aquele sangue espargia pelo povo, era derramado sobre o povo, para que o pecado deles fosse encoberto. Não era perdoado, tá, irmãos? Era encoberto, ou seja, Deus encobria, mas não havia ali, um perdão. Deus ali dava como acabado, mas eles continuavam como pecadores, mas aquele pecado Deus encobria para Deus não ver mais. Ok? Vamos lá? Versículo 4. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Ou seja, ninguém vai chegar lá e falar: eu sou sacerdote. Não, eu agora... Foi o que aconteceu com Abiú e Nadab, né? Os sobrinhos de Moisés, filhos de Arão, que chegaram e falaram: nós não precisamos de vocês não,
para oferecer incenso. Não era nem o sacrifício, era o incenso que era oferecido, que subia como perfume diante de Deus. Que esse incenso hoje é a tua oração, viu? Sabia que é a tua oração? Amém? Apocalipse 5:8, depois você lê, fala lá que a tua oração é incenso. Tá bom? Eles foram oferecer sem autorização de Deus. E Deus fez o quê? Matou. Matou. Então ninguém pode chegar, eu me escolhi para ser sacerdote. Ninguém podia fazer isso no Antigo Testamento. Eu me escolhi, eu vou ser sacerdote. Não. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Amém? Então Deus chamou Arão para ser sumo sacerdote. Mas ele foi chamado por Deus. Por Deus. E hoje, irmãos, hoje ainda, tem muita gente quebrando a cara no que faz. Porque Deus não chamou. Deixa eu falar uma coisa para você. Ser pastor não é opção. Ser pastor não é escolha. Ser pastor, ser apóstolo, ser pastora, ser evangelista, enfim, trabalhar na obra não é uma escolha, é um chamado. Tem pessoa que não deu certo como pedreiro, fala, não dei certo como pedreiro, vou ser pastor. Vai dar certo? Se ele não deu certo construindo casa, imagine construindo a eternidade. Deu para entender? Agora, quem tem o chamado, irmão, passa a luta, passa a prova, passa a dificuldade, acontece o que acontece, ele está firme na presença de Deus fazendo a obra. Passa até necessidade às vezes. Sabia disso? O senhor já passou necessidade, apóstolo? Já. Já, irmãos. Tem dia de comer manga com sal. É o que tinha para comer. Deu para entender? Porque o pouquinho de comida que tinha dava para os filhos. E você comer manga com sal e dar glória a Deus misturado com aleluia e feliz da vida. Amém? E o que aconteceu? Depois Deus honrou. Depois Deus honrou. Amém, irmãos? Quem está entendendo? Então, ninguém poderia dizer, eu vou ser sumo sacerdote. Não, só aqueles que eram chamados por Deus. Amém? É a mesma coisa, para ser um pastor tem que ter um chamado. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá? Versículo 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Amém? Então, amados irmãos e amadas irmãs, o Senhor Jesus, Ele não chegou e falou, eu vou lá, eu vou. Não, Deus escolheu, Deus falou, tu és meu filho, hoje te gerei, hoje eu te gerei, tu vais ser o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Você vai ser o cordeiro e o sumo sacerdote. Você vai ser o sacrifício e você também vai oferecer o sacrifício para perdão de multidões e salvação da humanidade. Amém? Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, abre aí. Salmo 110. Verso 4.
Salmo 110, verso 4. Achou? Diz assim: jurou ao Senhor e não se arrependerá, ou seja, Deus prometeu e não vai voltar atrás, ok? Tu és um sacerdote eterno. Olha só, não era um sacerdote que seria substituído, porque o sacerdote terreno, ele era substituído. Tu és o quê? Desculpa, irmãos. Tu és um sacerdote eterno para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não é segundo a lei, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdócio da comunhão, sacerdócio que não ofereceria sacrifício só por Israel, mas por toda a humanidade. E por causa do sacrifício dele, olha aqui, ó, quantos adoradores aqui hoje. Quantas adoradoras aqui hoje, por causa do sacrifício de Cristo, adorando, glorificando. Por quê? O sacrifício de Cristo não encobriu os teus pecados, não encobriu os meus pecados. O sacrifício de Cristo perdoou os nossos pecados e nos fez novas criaturas. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Então, já havia sido profetizado pelo profeta Davi. Davi é profeta ou não? Se você ler o verso 1 do Salmo 110, está lá: assenta-te à minha direita até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então Davi era profeta, ele profetizou a respeito de Jesus. Amém? Ele profetizou. E aqui a palavra dizendo que o Senhor prometeu e não voltaria atrás, que Jesus seria sacerdote de um sacrifício eterno, de uma aliança eterna, e ele jamais seria substituído, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdócio da comunhão. Você tem comunhão com Deus ou não? Tem ou não tem? Você está louvando, daqui a pouco a lágrima começa a escorrer. Sim ou não? Você está orando, daqui a pouco parece que a tua carne vai soltar do corpo. Você começa a tremer, sentir algo sobrenatural. Você começa a enrolar a língua e falar numa língua que você não sabe o que é, mas você continua falando, porque é a língua do Espírito Santo na tua vida, edificando a tua vida. Então, pelo sacrifício de Cristo e pelo sacerdócio eterno de Cristo, segundo Melquisedeque, hoje nós temos comunhão com Deus. Você precisa pedir para alguém chegar e falar assim: olha, dá para você oferecer um sacrifício para mim, porque eu quero sentir a presença de Deus? Precisa fazer isso? Não. Aonde você está, dentro do carro, dentro do ônibus, no trabalho, em casa, dentro do quarto, até dentro do banheiro tomando banho. Quem já sentiu a presença de Deus tomando banho? Eu já senti, tomando banho ali, começar a sentir a glória de Deus. Sabe o que é isto? Porque você não precisa de ninguém para oferecer sacrifício, porque hoje o véu se rasgou. Mateus 27:51, véu se rasgou, e hoje não é só aquele sumo sacerdote segundo a lei que entra. Hoje você tem livre acesso no lugar santíssimo para oferecer o teu sacrifício a Deus de adoração, de louvor, para exaltar, glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Aleluias. Verso 7. O qual nos dias da sua carne, ou seja, quando Jesus viveu em carne nesta terra, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia.
ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Lá em Lucas 22 fala que Jesus ora, né? E segundo a sua carne, ele falou: Pai, se tu queres, passa de mim este cálice. Se tu queres, me livra desta hora. Mas o versículo 10 falando, ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Ou seja, ele sendo filho de Deus, ele foi obediente ao propósito do Pai, ao chamado do Pai para a vida dele, que era ser o sacrifício e o sacerdote, e ele obedeceu. Quem sabia que a obediência vale mais do que qualquer sacrifício? Sabia disso? Está lá em 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22 fala que a obediência é melhor do que sacrificar. Então Jesus obedeceu. Jesus, ele obedeceu ao Pai. E ele não rejeitou o seu chamado. Irmãos, pense bem. Você como mulher, você como homem. Porque Jesus tinha a natureza de homem, igual eu, igual você. Pense bem, irmãos. Pense bem. Chegando a hora da morte. Chegando a hora que você seria sacrificado. Você sentiria dor, seria escarnecido. Dá um negócio aqui dentro ou não dá? E Jesus orou: Pai, se tu quiseres, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade. O que ele estava dizendo? A minha vontade é se livrar disso aí. A vontade da minha carne é se livrar desse sacrifício. Mas eu estou aqui para obedecer. Tem vezes que a gente é impulsionado por Deus a fazer alguma coisa. E a nossa carne não quer fazer. Mas nós vamos obedecer. Amém? Irmã Andresa, por favor, toma teu lugar na mesa. Aleluia. Quem está entendendo? O maior sacrifício é obedecer. Irmãos, quando Cristo falou: seja feita a tua vontade, não a minha, ali ó, Deus já se agradou de tudo aquilo, porque ele foi obediente. Ele nem tinha ido para o sacrifício, mas Deus falou: esse é meu filho amado. Quando você se dispõe a obedecer, Deus se agrada de você. Deus se agrada de você quando você se dispõe a obedecer. Amém? E às vezes obedecer gera sacrifício. Gera ou não gera? Porque Jesus obedeceu e gerou o quê? O sacrifício da cruz. Então às vezes obedecer gera um sacrifício. Para você obedecer, você tem que fazer um sacrifício. Para você obedecer, você tem que ficar o dia todo sem comer, em jejum. Dá vontade de tomar café, né, irmãos? Dá vontade de comer aquela tapioca com tucumã, queijo e banana. Não é verdade? Dá vontade de comer aquele tambaquizinho frito, né? Eu gosto mais frito, irmãos. Eu como assado, mas eu gosto mais dele frito, né? Caldeirada. Mas você fala: ô Jesus, hoje eu estou em jejum. E o dia que você está em jejum, todo mundo oferece para você bolo, café, comida, né? Deus fala: tenta, pode tentar, né, irmãos? O dia que você não está em jejum, ninguém oferece nem um café para você. O dia que você está em jejum, aparece tanta coisa. Então, obedecer gera sacrifício, mas também gera a resposta de Deus sobre a tua vida. Amém? Vamos continuar. Versículo 9. E sendo ele consumado, ou seja, cumprido o propósito de Deus, ok? E sendo ele consumado, veio a ser
a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então Jesus, consumando ali a vontade de Deus, o sacrifício, sendo crucificado, Jesus veio a ser o quê? A salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então preste atenção, a salvação não é para todos. A salvação é para aqueles que obedecem ao Senhor. A salvação é para aqueles que obedecem a sua palavra. Amém? Então ele consumou, ele obedeceu e consumou o propósito de Deus. E Jesus veio a ser a salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Vamos lá, tem mais. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, o nosso sacerdócio não é levítico, não é da lei. O nosso sacerdócio é da graça. Deu para entender? Nós não vivemos debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça. Nós não precisamos oferecer um cordeiro, ou um boi, ou um casal de rolinho de pomba para agradar a Deus. Nós temos que oferecer a nossa adoração a Deus. Oh, aleluia! O nosso louvor a Deus. Vocês estão entendendo a palavra, irmãos? O nosso sacerdócio não exige sacrifícios igual à lei. O nosso sacerdócio é um sacerdócio de graça, aonde nós temos comunhão com o nosso Deus, aonde nós conversamos com o nosso Deus, aonde nós falamos com o nosso Deus e Ele fala conosco através do Filho Jesus Cristo. Jesus restaurou esta comunhão. Adão e Eva falavam cara a cara com Deus, falava ou não falava? E por causa do pecado eles deixaram de falar. Mas Jesus veio e fez o quê? Eliminou o pecado e nos colocou novamente face a face com Deus. Oh, aleluia! Cara a cara com Deus Ele nos colocou novamente. Quem está entendendo? O sacerdócio de Cristo não é segundo a lei. Você não dá o dízimo segundo a lei, você dá o dízimo segundo a graça. Você não dá oferta segundo a lei, você dá oferta segundo a graça. Você não dá o dízimo porque você tem medo do devorador, você dá o dízimo porque você ama a Deus, aleluia. Oh, glória! Quem está entendendo? Esse é o Cristo, que Ele é o sumo sacerdote. Sabe o que o sumo sacerdote faz? Intercede. O sumo sacerdote intercede ou não intercede? É assim que o sumo sacerdote fazia? E Cristo intercede por você? Intercede. Segundo João, abre aí. Capítulo 2. É 1 João, irmãos, não é segundo não, tá? Desculpa. 1 João capítulo 2. Acharam? Então, esperar vocês acharem. 1 João capítulo 2. Diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo o justo. Nós temos um advogado de defesa. Se você pecar, se você errar, nós temos um advogado de defesa que intercede para defender as nossas fraquezas e liberar sobre a nossa vida o perdão. Agora Romanos, capítulo 8.
Romanos capítulo 8. Versículo 33. Romanos 8, 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem pode te acusar? O diabo pode te acusar? Os teus familiares podem te acusar? Aqueles que se dizem inimigos, porque nós não temos inimigos. Crente tem inimigo? Só tem um. Crente só tem um inimigo, que é Satanás. A pessoa pode se dizer nosso inimigo, mas nós não temos ela como inimigo, porque nós amamos segundo o amor de Deus. É verdade ou não é? Ah, eu sou teu inimigo. Você fala assim: eu te amo em Cristo Jesus. Amém? Então alguém pode te acusar? Está dizendo que não. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Mas você é justificado por quê? Porque você tem um sumo sacerdote junto de Deus que intercede por você, que intercede pela tua causa, pela minha causa, pela nossa causa. Quem está entendendo, diga aleluia. Então, nós temos um sumo sacerdote diante de Deus, intercedendo por mim e por você. Vamos continuar lendo para encerrar este capítulo. Amém? Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, ou seja, se não for bem explicado, as pessoas não vão entender, né? Ok? Porquanto vos fizesse negligente para ouvir. O que Paulo estava dizendo? Vocês não querem ouvir, vocês não querem entender. Porque devendo já ser mestre, isso aqui Paulo está falando para os judeus, tá? Para o povo daquela época. Ok? Para os descendentes de Abraão, porque esse livro aqui foi escrito para os descendentes de Abraão, Hebreus. Mas só que ele hoje fala conosco. Amém? Certo? Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Paulo estava dizendo: vocês deveriam entender isso aqui, porque vocês são o povo eleito de Deus. Mas eu tenho que cuidar de vocês com leite, mas eu queria estar dando era feijoada. Paulo está dizendo: queria estar dando um alimento mais forte, mais sólido. Irmãos, primeira coisa para entender a palavra de Deus, você tem que abrir a tua mente e o teu coração para que o Espírito Santo traga a revelação. Senão você nunca vai entender. Ok? Aleluias. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. O que Paulo estava dizendo? Quem não quer o alimento sólido, o alimento mais sólido da palavra, é o menino ainda. Então, o bebê, ele é cuidado com leite, ele é cuidado com papinha. Mas deixa eu falar uma coisa: o bebê tem que crescer. Então que você cresça na graça e no conhecimento, irmão. Que você cresça na graça e no conhecimento. Que você comece a dizer: apóstolo, hoje eu quero comer jabá no feijão. Quem gosta de jabá no feijão, me convida, tá? Eu amo jabá no feijão. Ok? Só não pode pôr pimenta do reino, senão você mata o apóstolo. Ok? Certo? Então, irmãos, nós não somos mais meninos. Você está crescendo na graça, você está crescendo no conhecimento. Então por isso estamos dando esses ensinamentos. Porque tem muita gente falando: eu sou levita. Eu não sou levita, porque eu não pertenço à tribo de Levi. O meu sacerdócio é segundo o Melquisedeque. Deu para entender, irmãos? O pastor exercitados, ou seja, cada dia aperfeiçoa a sua mente.
Deixa eu falar uma coisa, irmão. Você exercita o teu corpo, sim ou não? Se não exercita, precisa exercitar. Sim ou não? Você sabia que o teu corpo necessita de exercício físico? Precisa ou não precisa? Exercício físico é saúde, tá, irmãos? É saúde. Academia não é ostentação, é a saúde para quem quer saúde. Ok? Apóstolo, eu posso fazer academia? Deve fazer academia. Deve fazer caminhada. Deve praticar exercício para que você tenha mais saúde. Você vai ver que até a tua disposição é outra quando você faz exercício. Meu sogro vai cumprir 80 anos. Não tem um pingo de bucho. É lisinho, velhinho. Eu fico até com vergonha perto dele, que eu ainda tenho um buchinho, mas vai acabar, irmãos, em nome de Jesus. Esse bucho não me pertence. Ok. Mas por quê? Capina, roça, cuida de gado, não para, vai pro meio do mato, acorda cedo e o dia inteiro, ó, trabalhando, furando buraco para colocar poste para fazer cerca. Ele que cuida da fazenda dele. Vai fazer 80 anos. Vocês estão entendendo? Mas ele não fica parado, ele se exercita. Tem pessoa que está morrendo, não é doença não, é que você está parado, não faz nada. Sabia disso? Eu profetizo uma igreja fitness em nome de Jesus. Amém? Todo mundo aqui cheio de saúde, cheio do Espírito Santo. Quem quer saúde aí, levanta a mão. A pessoa fala: Senhor, me enche do Espírito Santo. Deus olha e fala: eu vou te encher como? Se você está doente, não aguenta nem dar um glória a Deus. Deus só tem um propósito para te encher com o Espírito Santo: Ele te usar e você ganhar almas e fazer a obra dele. Amém? Então vamos lá. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Ou seja, você tem que exercitar a tua mente para discernir, conhecer o que é do bem, o que é do mal. Então você não pode, irmão, parar no tempo. Deixa eu falar uma coisa: desperta. Nem o tempo para. Por que você quer parar no tempo? Anota aí, Tiago, essa é boa. Nota alguém aí, anota para depois colocar lá. Nem o tempo para. Por que você quer parar no tempo? Ok? Se quiser postar lá, coloca lá. Posta lá, nem o tempo para. Por que você para no tempo? Coloca lá, posta Jorge Borrer. Porque Deus deu para mim, foi a frase, viu? Ok? Então tem gente que está parado no tempo, irmãos. Olha o que diz a Bíblia aqui, Romanos 12, volta lá, já vou encerrar. Romanos 12, verso 2. Romanos 2, verso 12. Acharam? Esperar vocês acharem, porque é o último versículo, já vamos encerrar. Aleluia. Dá glória a Deus. Se cansou de dar glória a Deus, dá aleluia. Se não cansou, continua dando glória a Deus. Amém. Romanos 12, 2. E não sede conformado com este mundo. Tem pessoa que está se conformando com a vida, se conformando, né? Eu estou gorda, mas tá bom assim mesmo. Não, você vai emagrecer em nome de Jesus com saúde. Amém? Tem pessoas se conformando com o cabelo branco. Mas eu não posso me conformar. Usa pelo menos um shampoo, irmão, para tirar, né, aquele branqueado, amarelado. Quem está entendendo? Sim ou não? Vai lá e pinta o teu cabelo. Mas eu quero pintar de azul. Pinta da cor que você quiser, o cabelo é teu. Ninguém tem nada com isso. Sim ou não? Você vai se sentir bem?
Ah, mas é pecado. Irmãos, Deus quer ver você feliz. Amém? Deus te criou para você ser infeliz ou feliz? Feliz, irmão. Deus criou você para ser feliz. Quem está entendendo? Seja feliz. Seja feliz. Passou lá no shopping ou lá no centro. Dificilmente eu compro no centro, né? Porque as mesmas roupas do shopping estão no centro com preço bem mais em conta. O shopping só tem a segurança, o ar-condicionado, né? Quem está entendendo? Mas as mesmas roupas tem no centro. Ok? Então, gostou? Vai lá e compra, irmão. Ah, eu gosto tanto desse vestido, mas está guardado, não usa. Se você não gosta não, se você gostasse você usava. É verdade ou não é? Ah, eu gosto tanto desse sapato, mas está guardado, você não usa. Se você gostasse você usava, não estaria guardado. Ah, eu gosto tanto dessa camisa, mas não usa. Fala nisso, eu ganhei umas camisas novas. Eu só não estou usando ainda, que a pastora falou que eu só vou usar com calça nova. E eu não comprei a calça nova ainda, né, irmãos? Ok? Mas eu ganhei umas camisas lindas, irmãos, no meu aniversário. Quero agradecer, né? Inclusive eu ganhei da minha enteada, ela foi para os Estados Unidos. E ela me trouxe uma camisa de R$1.600, irmãos. Eu nunca usei, não usei ainda, nunca usei uma camisa tão cara desta, né? Eu esqueci o nome. Da Hugo Boss, né? Uma camisa da Hugo Boss. Ela trouxe para mim dos Estados Unidos. Se ela trouxe é porque eu mereço, né? Porque ninguém dá nada para que a pessoa fale, ah, vou dar porque merece, né? Estou falando de presente. Agora ajuda para a pessoa que você não dá porque ela merece, você dá porque ela necessita. Agora presente você dá porque a pessoa merece. Então se você tem, usa. Você tem uma joia bonita? Tem uma joia bonita? Você vai num lugar que é seguro? Você não vai com uma joia bonita no centro, né, irmão? É verdade ou não é? Mas se você vai num lugar seguro, em uma festa, né, em um buffet, enfim, é um lugar seguro, coloca a tua joia. Foi Deus que te deu. Foi Deus quem te deu ou não foi? Usa, irmãos. Porque se você não usar, o dia que você morrer, ou vão usar no teu lugar ou vão vender. É verdade ou não é? Então aproveita o que Deus te deu. Então a palavra está dizendo, não vos conformeis com este mundo. A pessoa está conformada. A casa está caindo, o telhado na cabeça dela, ela está conformada. Está ruim, mas está bom. Né, irmãos? A cama está quebrada e tem 2 tijolos embaixo segurando. Tá bom, não tá bom não, irmãos. Eu profetizo uma cama nova para você em nome de Jesus. Amém? Quem entendeu? A casa faz uns 10 anos que não vê uma pintura. Vai lá e pinta a tua casa, irmãos. É onde você vive. O teu ambiente onde você mora tem que estar agradável. Tem ou não tem? Eu amo a minha casa. Eu não gosto nem de sair muito, irmãos. Eu sou caseiro. Graças a Deus que Deus me deu uma esposa caseira. Nós combinamos até nisso, irmão. Não gostamos de sair muito, não. Eu amo a minha casa. Eu amo o meu lugarzinho de estudo. Onde eu posso sentar lá na minha mesa, na minha cadeira. Né? É minha e da pastora, né? Quando eu não estou, ela está. E estudar no meu cantinho ali, tranquilo. Porque uma coisa que eu aprendi, eu não posso estudar a Bíblia com barulho em volta. Porque tira toda a minha atenção. Tira ou não tira? Eu tenho que estudar a Bíblia em silêncio. Silêncio. E de preferência você coloca uma música orquestrada que te leva bem longe espiritualmente. Amém? Porque se você colocar música cantada, o cantor cantando vai tirar a tua atenção também. Ok? Então não vos conformeis com este
Tem muita gente se conformando com a situação que está vivendo. A partir de hoje, Senhor, eu quero mudança na minha vida, eu quero mudança nesta situação, eu quero mudança nesta casa, eu quero mudança, enfim. Amém? Vamos lá? Não vos sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso. Alguma Bíblia está sede renovado pela renovação da vossa mente. A sua mente é a mesma coisa. A minha mente não pode parar. O meu conhecimento não pode estagnar. Se tem uma coisa que eu tenho que renovar a cada dia, é o meu conhecimento. Deu para entender? Então, renove o teu conhecimento a cada dia. Vou falar uma coisa para vocês. Além de ler a Bíblia, procure ler livros espirituais. Ok? Livros que estão em concordância com a Bíblia, para você adquirir conhecimento. Porque o autor está pegando o conhecimento dele e passando para você. Amém? Amém? Apóstolo, eu posso ler livro romântico? Se não tiver pornografia no meio, pode. Ok? Amém? Quem está entendendo? Se você quiser ler um livro, eu indico para vocês. Inclusive, é o pastor Adriano Salles, ele é pastor do ministério. E é ele que prepara as apostilas, né? Apostila do batismo, apostila do estudo bíblico de obreiros. Ele é teólogo, ele é mestre, ele é doutor em teologia. E ele escreveu um livro chamado, um dos livros, eu estou recomendando este agora, O que a religião roubou de mim. É muito bom, irmãos, este livro. Eu vou, se você quiser, inclusive o pastor Adriano, ele precisa passar por uma cirurgia do esôfago. E ele colocou este livro no e-book. O que é e-book? É o livro digital, ok? Ele colocou e ele me autorizou a passar para os irmãos este e-book por R$10. Só para ajudar na cirurgia dele. Amém? Se você quiser, manda o Pix para o meu número do celular e fala, apóstolo, é do e-book. E eu mando o e-book para você. Se você quiser, você pode imprimir. Eu gosto, irmãos, eu não gosto de ler muito no celular. Eu gosto de ler mais assim, imprimido. Mas se você prefere o celular, se você quiser imprimir, você pode. São 176 páginas, me parece. Ok? Imprimir. Ok? Então, apóstolo, eu quero adquirir o livro. Mande os R$10 pelo Pix. É o número do meu celular. E manda o comprovante para mim. Apóstolo, aqui está o Pix do livro O que a religião roubou de mim. E eu mando o e-book para você. Amém? Em nome de Jesus. Então, irmãos, a minha mente não pode estagnar. Eu tenho que a cada dia procurar conhecimento. Se você usou 10% do teu cérebro, ainda tem 90% para você usar. Não tem computador maior do que este. Ok? Então vamos lá, vou encerrar. Não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente e do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você experimentar, presta atenção. Todo mundo fala, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas para você experimentar, você tem que fazer o quê? Renovar o teu entendimento. Não estagnar no entendimento. E aí você vai renovar o teu entendimento. Amém? Quem aprendeu alguma coisa hoje?